A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Filipenses capítulo 1, verso 6. Queria ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração já tem alguns dias. E algo que eu sou alvo desta palavra que me serviu muito bem assim na minha jornada, na minha caminhada com Cristo. E o tema dessa mensagem que queria ministrar essa noite diz assim: não desista do que Deus preparou para você. Não desista do que Deus preparou para a sua vida, para você. Você crê que você é alvo da obra milagrosa de Deus? Você crê que você chegou aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida? Mas saiba de uma coisa: o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Se é algo que o diabo ele faz incansavelmente, é tentar neutralizar a obra que Deus tem para realizar na sua vida. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Mas se você desistir, você pode ter certeza que os propósitos de Deus, aquilo que Deus teria para a sua vida, não vai se cumprir. Amém? E eu posso dizer isso que já enfrentei, passei por diversas lutas, tribulações. Confesso, e já disse aqui, não só uma, várias vezes, já passou no meu coração por diversas vezes de desistir, de parar. Mas eu louvo a Deus, Ebenezer, que até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém? Diz assim o texto, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, rendemos graças a Ti, Senhor. Obrigado, ó doce Espírito, pela Tua presença maravilhosa no nosso meio e em nossas vidas, Pai. Deus, o Senhor sonda e conhece cada coração que se achegou aqui na Tua casa, Pai. Sabe das necessidades, Pai. Sabe das lutas e das tribulações, Pai. E nessa noite eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha derramar da Tua unção poderosa, Pai. O Senhor venha trazer, Senhor, em corações aqui, Pai, a alegria da salvação, Pai. O Senhor venha renovar a esperança, Deus. Que o Senhor possa renovar a fé, Pai, sonhos, Pai. Alguns, quem sabe, ó Deus, chegaram aqui que já desistiram dos sonhos, Pai, desistiram dos projetos, Pai. Mas nessa noite, Pai, o Senhor vai trazer à existência, Pai, aquilo que não existe, Pai, porque cremos e sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. E a obra que o Senhor iniciou, Pai, o Senhor é fiel e poderoso para concluí-las. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, igreja, o diabo vai trabalhar incansavelmente, 24 horas, lançando nos nossos corações pensamentos, palavras de desânimos, quem sabe usando pessoas de dentro, fora, usando pessoas para dizer: olha, não tem mais jeito, não há mais esperança, pode desistir, acabou, as minhas forças chegaram até aqui, não consigo mais. Vai me desculpar, pessoal, olha, eu tentei, mas infelizmente não dá mais, não dá. Então, verdade é que o diabo ele trabalha para neutralizar a obra de Deus, o projeto que Deus tem na minha e na sua vida, que a Bíblia nos conta a história de Neemias. Quero usar um pouco a história de Neemias, quando ele começou a edificar os muros de Jerusalém. A Bíblia nos diz lá no capítulo 4, quando os muros chegaram pela metade, o projeto já estava pela metade, já era algo visível. E ali os inimigos, Sambalat, Tobias e outros, se levantaram contra e dizendo: olha, os muros já estão pela metade, precisamos neutralizar, parar, porque se esses homens concluírem esta obra, eles vão se tornar uma nação poderosa na face da terra.
Então Sambalate, junto com Tobias e outros, arquitetaram um projeto como: vamos nos infiltrar no meio deles e vamos provocar contendas entre eles. Vamos se infiltrar. E isso aconteceu, e eles entraram, se infiltraram. No capítulo 5, você vai perceber que esta obra, ela parou por um tempo, porque houve contenda entre os irmãos, um acusando o outro que estava dando mais, outro cobrando os impostos indevidos. Paralisou. Então Neemias foi buscar Deus, orou, buscou a face de Deus. Então ele levantou os sentinelas, e ele novamente reuniu o povo, abriu os olhos do povo e disse: olha, o diabo, os nossos inimigos, já se levantou e eles estão tentando neutralizar a obra que Deus iniciou. E a Bíblia vai dizer então que eles retomaram então novamente o trabalho, e eles começaram agora novamente a edificar os muros de Jerusalém. Mas você vai perceber que Sambalate não desistiu, ele persistiu novamente. No capítulo 6, você vai ler e vai perceber que Sambalate então manda notícias para Neemias, dizendo: olha, preciso conversar com você, preciso falar com você. Não só uma vez, mas tentando tirar a atenção de Neemias, o foco de Neemias, do projeto, do trabalho. E Neemias então mandou um recado para aquele homem, e o recado foi esse: olha, diga para Sambalate que eu estou envolvido em uma grande obra, eu não tenho tempo para estar com ele, porque a obra que eu estou envolvido é grande. E Neemias então ele dá continuidade ao seu trabalho, e a Bíblia vai nos dizer que em 52 dias o muro foi concluído, a obra toda foi concluída, e não só o povo de Deus, mas também todos aqueles que estavam à volta, viram e perceberam que aquela obra realmente era uma obra de Deus, que Deus estava com eles. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é o projeto que você está envolvido, eu não sei qual é o projeto que Deus colocou no seu coração, qual é o sonho, qual é o projeto, não sei. Quem sabe alguns chegaram aqui com um projeto de constituir uma família, de ter uma família abençoada, ou então de se envolver com o ministério da obra de Deus. Eu não sei qual é o projeto, eu não sei qual é o sonho que está no teu coração, aquilo que lhe faz você se levantar todos os dias pela manhã e ir à luta. Eu não sei. O que eu sei é: saiba de uma coisa, o diabo vai trabalhar incansavelmente para você desistir desse projeto que Deus colocou no seu coração. Mas saiba que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Por mais que aos nossos olhos pareça estar difícil, pareça ser impossível, mas o Deus a qual nós estamos na sua presença, Ele é o Deus do impossível. Amém? Projetos. A obra que Deus iniciou na nossa vida. Há momentos na vida que faz com que a gente pense em voltar. Tem tempos. De quando em quando nós nos deparamos com tribulações, com tempestades, e elas chegam sem avisar. Sem avisar chega, é uma notícia, é uma tragédia, é uma perda, é uma enfermidade. De repente você está lá no seu trabalho, na maior expectativa, envolvido com o seu trabalho, cheio de projeto, de repente, uma notícia, manda lhe chamar para o RH, portas fechadas. E aí você começa a pensar: e agora, o que vai ser da minha vida, do meu futuro, da minha casa, da minha família? Notícias ruins, elas chegam de quando em quando. E tem momentos na nossa vida que bate também até mesmo o desânimo. O desânimo vem. Faz parte do nosso dia a dia, principalmente aqueles que já estão enfrentando lutas já há algum tempo. Conheço pai, mãe, que estão batalhando pela vida do seu filho já tem anos, não 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 anos, 10 anos. E às vezes chegam para nós e dizem: pastor, olha, já estou quase desistindo, não aguento mais. E aí eu me recordo de um ensinamento de um tenente lá no exército, que ele dizia o seguinte: quando nós saímos pela manhã, numas corridas doidas lá de não sei quantos quilômetros,
E eu sempre fui péssimo para correr. Sempre fui péssimo. As pessoas às vezes chamavam para ir fazer caminhada, e eu levava um dinheiro, falava, caso eu cansar, eu volto de ônibus. Eu não gosto de correr. E quando eu pensava em desistir daquela jornada, vinha um tenente, chega assim, ó, soldado, vão embora, que ainda você não deu todo o seu gás, ainda há 40% de gás. Eu falei, pastor, e quando que eu sei que esse gás acabou? E eu dizia, e correndo, eu falei assim, acho que o gás acabou agora, tenente. Ele falou, não, ainda tem 40, você não chegou no seu limite, não é tempo de parar. E a gente ia aí eu ia enganando a gente desse jeito. Mas tem momento que é desânimo. Os discípulos, uma certa vez, enfrentou tempestade na vida. Jesus iniciou um projeto na vida daqueles homens. Diz, olha, passa para outra margem. Só que antes de chegar do outro lado, no meio do mar, uma grande tempestade. Tribulações, luta, medo, desânimo. Os homens estavam tão tomados pelo medo, que Jesus vinha andando pelas águas, eles confundiram Jesus com um fantasma. Você já parou para pensar nisso? Olhar para Jesus e falar, você é um fantasma. Se já estavam com medo da tempestade, agora com mais medo ainda do fantasma. Porque o medo às vezes faz a gente enxergar coisas que não existem. Mas, e faz parte. E é nessas horas, é nesse momento, é no momento do desânimo, é no momento da fraqueza, é no momento que quando você olha para todos os lados, você não, parece que não vê uma saída, não tem para onde ir, para onde que eu vou. Então é neste momento que você precisa colocar a sua fé em ação. É neste momento que você precisa olhar para os montes, olhar para os céus, e olhar para o autor e o consumador da sua fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. É nessas horas que a nossa fé, ela precisa entrar em ação. Eu preciso crer em Deus, e mesmo em meio a essa circunstância todas que eu estou vivendo, em meio às tribulações, vivendo debaixo de palavras, quem sabe de derrota, de fracasso, aonde todos estão dizendo não tem mais jeito, aonde parece que a única porta é da desistência, vou desistir, não aguento mais. É nessas horas que eu preciso então invocar o Deus de Abraão, o Deus que fez os céus e a terra. É tirar força da minha fraqueza. O povo de Israel, quando foi tirado do Egito, presenciou, viu vários milagres de Deus, mas quando eles se depararam, lá em Êxodo capítulo 14, quando eles chegaram num ponto, aonde na sua frente estava o mar, atrás vem Faraó, não tinham o que fazer, aquele povo então foi tomado por um desânimo, todos se prostraram, e ali alguns começaram a dizer, olha, antes tivéssemos morrido no Egito, por que será que Deus nos tirou do Egito para nos trazer para esse deserto e morremos aqui no deserto? Porque aos olhos humanos, para onde que esse povo ia? Para onde? Quem poderia resolver o problema desses homens? Por mais que tivessem força, de nada iria se resolver. Mas é nessas horas, quando pensamos que não tem mais jeito, achamos que é só a morte, que agora acabou, não há mais esperança. Nessas horas, o Deus que fez os céus e a terra, Ele entra em ação. E quando Deus entra na história do homem, você pode ter certeza, o sobrenatural vai acontecer. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre? Qual é a área que você está parado e olhando e dizendo, olha, não tem mais jeito. Até aqui as minhas forças me trouxeram, mas não sei mais o que fazer. Eu creio e tenho convicção que é nessa hora que Deus ele vai entrar na sua vida e o sobrenatural vai acontecer. E olha o que Deus disse para Moisés.
Deus simplesmente olhou para Moisés e disse: Moisés, o que faz este povo nessa situação, clamando, parado? Quem disse, Moisés, que aqui é o final de tudo? É como se Deus estivesse trazendo a memória de Moisés. Moisés, eu não prometi para vocês uma terra que mana leite e mel? Eu não disse para vocês que esse povo vai habitar uma terra abençoada? Aonde você está, Moisés? É terra que mana leite e mel? É terra abençoada? Não. Então este não será o teu fim, e nem o fim desta nação. Moisés, diga a este povo que marche. Moisés, não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Vocês ainda não viram nada. Vocês simplesmente estão vivendo o início de uma grande história que eu tenho para vocês. É que o Espírito de Deus diz para nós nessa noite. Talvez há uma área da sua vida que você parou. Por causa dos problemas, das tribulações, dos gigantes que se levantaram. Quem sabe até mesmo de uma palavra do inferno que alguém direcionou a você. E isso neutralizou a sua fé, a sua esperança, e você está prostrado. Mesmo conhecendo a Deus, você está prostrado, olhando para as dificuldades, olhando para as limitações. E o Espírito de Deus diz a nós: é tempo de se levantar. É tempo de caminhar. É tempo de romper em fé. O que é que está na sua frente ou na sua retaguarda que tem roubado a sua paz? Que tem deixado você com medo de tomar uma atitude, de fazer uma escolha? O que é? Será que isso que está neutralizando a sua fé é maior do que o Deus que você serve? E o diabo, ele tem uma habilidade de mostrar os problemas a nós de uma maneira que ele seja maior do que o nosso Deus. E nós passamos a focar tanto o problema que se esquecemos do Deus que servimos. Vamos ver isso na história do povo, também de Israel, quando chegam para enfrentar Golias. Todo mundo com medo do gigante. Homens valentes, experientes. Homens tementes a Deus. Homens do exército do Deus vivo. Mas quando se depararam com algo maior, ficaram com medo. E Provérbios diz: se no dia da tua adversidade, no dia da tua luta, você te mostrares fraco, tua força será pequena. Se no dia da tua adversidade, tu te mostrares fraco, alguma versão diz frouxo, sua força será pequena. Quem é a sua força? Quem é a nossa força? A minha força está em Deus. Mas olha que Provérbios está dizendo: se no dia da adversidade eu me mostrar fraco, mesmo conhecendo um Deus que fez os céus e a terra, ele será pequeno aos meus olhos. Como se eu estivesse dizendo: olha, Deus também não pode com essa situação. Acho que Deus me trouxe até aqui, e aqui paralisa a minha história. Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo que não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de parar com o projeto, com os sonhos. Pastor, mas o senhor não sabe, o senhor não conhece. O senhor não sabe as lutas que eu estou travando. O senhor não sabe como é difícil e como está difícil continuar. Talvez eu não saiba mesmo. Mas de uma coisa eu sei e tenho convicção: o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para transformar, seja qualquer que for a situação, em bênção. Por mais que aos meus olhos seja impossível, Ele é poderoso
Quer ver um outro homem também que Deus iniciou um projeto lindo na sua vida, mas por causa das tribulações, do medo, ele parou por um tempo? Profeta Elias. Alguns até dizem que é o churrasqueiro de Deus. O homem que quando orava, churrasqueira acendia na hora. Fogo caía. Um homem que desafiou os profetas de Baal. Lutou incansavelmente. Mas por causa de uma palavra do inferno, de uma mulher chamada Jezabel, disse: olha, manda um recado para esse profeta, que ainda hoje, eu vou tirar a sua vida. Como pode? Um homem que experiências tremendas com Deus, um homem que tinha autoridade nas suas palavras, um homem quando abria sua boca e dizia: olha, não chove mais, parava a chuva. Volta a chover. Ele podia dizer isso hoje em São Paulo, né? Volta a chover, precisamos de chuva. De repente um homem se encontra agora por causa de uma palavra do inferno, uma palavra de morte. A Bíblia diz que o medo toma conta do coração desse homem, e ele passa a viver a sua vida agora escondido, fugindo de tudo e de todos. Se esconde no deserto, corre para o fundo de uma caverna, quem sabe lá no fundinho da caverna, se achando o último da história. Quem sabe ele pensando: olha, que fim, que final de história. Quantos milagres, manifestações do poder de Deus eu vi, e agora vou acabar no fundo de uma caverna, e ainda pedindo a morte, se achando que estava sozinho, deprimido. Mas lá no fundo da caverna, ele ouviu uma voz, a voz do grande Eu Sou, dizendo: Elias, o que você faz aí escondido? Com medo? Não foi para isto que eu te chamei. Não é esta a história que eu tenho para a sua vida, Elias. Não é tempo de parar, Elias. Faça o seguinte, Elias, vem para fora. Vem para fora que ainda há muito trabalho, há muito o que fazer ainda, Elias. Não é tempo de desistir dos sonhos, não é tempo de desistir do ministério, não é tempo de desistir da chamada, por causa das lutas, das perseguições. Saiba de uma coisa, Elias, eu estou acima de tudo isso. E o profeta saiu. E aí Deus novamente disse: olha, você vai fazer isso, isso. Elias pensou que o final da sua vida seria o fundo de uma caverna. Mas olha a obra que Deus tinha para a vida de Elias. Uma carruagem de fogo, que o levou para o céu junto com Deus. Você já parou para pensar se Elias tivesse desistido? Disse: não, eu vou ficar aqui no fundo mesmo, porque é o fundo da caverna que é o meu lugar, não quero mais. E quantos hoje, mesmo conhecendo a Deus, se encontra no fundo de uma caverna, com medo, sem poder de reação? Quantos hoje, mesmo o Espírito de Deus chamando, mas ele insiste em ficar no fundo de uma caverna, achando que lá é o seu lugar, lá é o fim de tudo, lá é o lugar daqueles que não têm esperança, daqueles que perderam a sua fé. Mas eu louvo a Deus, que ainda nos dias de hoje, o nosso Deus continua chamando homens e mulheres que se encontram no fundo de uma caverna para viver uma nova história. Quantos aqui estão dispostos em viver uma nova história? Você poderia dar um glória a Deus? Deus tem uma nova história para a minha vida e para a sua vida. Ainda que o diabo possa estar dizendo: olha, o seu lugar é o fundo de uma caverna, lá é o seu lugar, não há mais jeito, não há mais esperança para você. Mas o Espírito de Deus nos chama: vem para fora, eu ainda tenho algo novo para a sua vida. Eu me lembro, veio agora, já contei isso aqui, tem o meu pai,
Ele tem agora 70 anos de idade. E alguns anos atrás ele foi acometido de uma enfermidade raríssima. De cada 1000 homens, os 1000 morrem. E quando meu pai foi até o médico, e o médico reuniu toda a família, meu pai, da noite para o dia, ele, um homem que trabalhava, dirigia, da noite para o dia ele estava já numa cadeira de roda, usando fraldas, tinha que colocar comida na boca, aquelas coisas. E o médico reuniu toda a família e disse o seguinte: olha, em 3 meses ele morre. 3 meses. E ali, quando eu olhei dentro dos olhos do meu pai, eu vi uma tristeza, que meu pai ele tem uma vontade de viver, eu acho que ele vai virar borboleta. E aí nós fomos buscar a Deus em oração. Nos reunimos em casa junto com meus irmãos, começamos a declarar, e meu pai com uma sede de vida, querendo viver, e a enfermidade tomando conta. Chegou uma hora que nem na cadeira de roda não ficava mais, ele andava se arrastejando dentro de casa, e meu pai dizia o seguinte: enquanto tiver força num dedo, eu vou me movimentar. E passado-se um tempo, passou-se um período, meu pai me ligou, houve assim um rebuliço dentro de casa, meu pai assim recebeu uma visitação de Deus, foi curado, foi restaurado, que a medicina assim pirou, a medicina toda. E o que é mais interessante, meu pai me ligou e disse assim: você poderia me levar num velório? Eu falei: num velório? Ele falou: sabe aquele médico que disse que eu ia morrer em 3 meses? Você acredita que ele morreu? Eu vou no velório dele, eu vou no velório quietinho e vou dizer assim: olha, é Deus que é o autor da vida, Ele dá e Ele tira. Pai, eu fico pensando assim, gente, e às vezes nós recebemos uma notícia ruim, alguma coisa, nós já entramos em pavor, com medo. Alguns mal já recebem o diagnóstico e já morrem no outro dia, de tanto medo. Se esquecemos que a última palavra, ela vem da eternidade. Se Deus determinar que você vai viver, que as portas serão abertas, mas não tem enfermidade, não tem capeta, não tem demônio, não tem tribulação, não tem gigante, não tem nada que vai impedir o agir de Deus nas nossas vidas, amém? Elias então experimentou as novidades de Deus. Ele vê um outro homem, agora é um ímpio. Você acredita que um homem assim, quase por pouco ele perdeu a oportunidade, quase por pouco, teimosia e medo. Ficou nervoso. Um homem chamado Naamã, chefe do exército da Síria. A Bíblia diz que era um homem poderoso, porém era leproso. Estava condenado a morrer de lepra. Um homem que fora todos olhavam e o admiravam, mas dentro de casa era um homem triste. Porque ao tirar a sua farda, a sua lepra era exposta. Mas lá dentro da casa de Naamã havia uma jovem, uma menina de Israel. E um dia essa menina disse: olha, queira o meu Senhor, se ele estivesse lá em Samaria, porque lá um profeta, um homem de Deus, e esse homem certamente ia operar um milagre na vida dele. Naamã, ele pegou essas palavras e ele foi até Samaria. Chegou na casa do profeta Eliseu, bateu na porta da casa. Olha, já está tudo já preparado. O profeta simplesmente mandou o seu servo e disse: olha, diga para ele, se ele quiser ser curado, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Só isso, coisa simples. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquelas palavras do profeta, o trouxe uma certa indignação no coração de Naamã. Naamã, porque ele está acostumado a dar ordem, a falar, a mandar. Só que agora ele recebe uma palavra do profeta dizendo: olha, quer ser curado? Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia nos diz que Naamã, ele estava indo embora, estava voltando para sua casa, revoltado, dizendo: quem é este homem? Quem é este homem? Eu estou pensando que ele vai sair de dentro da casa, vai impor as mãos sobre o lugar infectado, vai invocar o seu Deus, e aí o milagre ia acontecer. Agora ele me diz que eu tenho que mergulhar no rio. Embora, estava indo embora. Naamã praticamente havia desistido do projeto, do seu milagre. Só que Deus, ele é tão misericordioso, e Deus então pega um dos servos de Naamã, vai até ele e diz: mas meu senhor, se o profeta tivesse lhe pedido algo difícil, você não teria feito? Meu senhor, o profeta simplesmente lhe pediu: olha, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão.
Aí a Bíblia diz que Naamã, então, ele cai em si, volta, mergulha no rio, e a Bíblia diz que a sua pele foi restaurada e foi curado. Quando eu olho para esse texto de Naamã, quantas pessoas que chegam num lugar como esse, casa de Deus, casa esta chamada casa de oração, ele entra com problemas, e esta é a noite do milagre, é a noite da restauração, é a noite da cura, porque o próprio Deus, ele se faz presença no nosso meio. Mas essa pessoa, ele se fecha de tal maneira, que ele quer que Deus se enquadre da maneira dele. Ele quer que Deus se enquadre. E a Bíblia diz que nós é que temos nos humilhar diante da mão potente e poderosa de Deus. Muitos retornam da mesma maneira que chegaram, porque não quiseram se prostrar, não quiseram se humilhar diante de Deus, não quiseram buscar a face de Deus. É como se ele estivesse dizendo: olha, se Deus quiser operar um milagre na minha vida, ele que se enquadre aqui do meu jeito. Quer ver uma área? Quando o pastor falou aqui sobre a oferta e dízimo, mas não tem uma outra maneira de sermos abençoados nesta área, se você não cumprir com um propósito de Deus, de ser um dizimista, ser um ofertante, porque aquilo que você semeia, aquilo que você planta, é o que você vai colher. Se a palavra está dizendo: olha, traga o dízimo à casa do tesouro, então eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida sobre a sua vida. Para que as janelas do céu se abram sobre a minha vida, se faz necessário eu viver aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não tem como eu dar um jeitinho no negócio. Não tem como eu negociar. Naamã, ele queria negociar o seu milagre. E Deus, ele conhece a intimidade. Deus, ele conhece o coração do homem e da mulher. Mas Naamã, ele estava para desistir. A pessoa, ele voltar para sua casa leproso, tendo a oportunidade de receber o milagre. Mas eu louvo a Deus que esse homem volta para sua casa curado. E toda a sua casa pôde experimentar e ver que verdadeiramente Israel é um Deus que restaura. Quer ver um outro homem aqui, a gente finaliza? Um homem que Deus tinha uma obra maravilhosa, mas quando ele enfrentando as suas maiores lutas, suas maiores perdas, seu nome, todos nós sabemos: Jó. Um homem que, da noite para o dia, perdeu tudo. Você já parou para imaginar você ir num velório, onde o pai está velando os seus 10 filhos? Eu não sei se você já teve essa tristeza, essa oportunidade, mas eu já tive num velório, onde uma mãe estava velando os seus 2 filhos, que morreram num acidente de carro. E eu fiquei dizendo para Deus: Deus, da onde tirar uma palavra? O que dizer para uma mãe que da noite para o dia perdeu seus 2 filhos? Fico pensando Jó. Qual a palavra que o pastor iria ministrar nesse culto fúnebre? Falar sobre a grandeza de Deus para um homem que perdeu todos os seus bens, toda a sua família. Jó era apaixonado pelos seus filhos, de tal maneira que a Bíblia vai nos dizer que ele sacrificava a Deus pelos filhos. A preocupação de Jó era tamanha, porque ele pensava o seguinte: vai que esses meninos pecaram por aí, Deus, olha, tem de misericórdia, já estou oferecendo aqui um sacrifício por eles. Poderoso, rico, um homem conhecidíssimo na cidade, na região. No Oriente não havia um homem como ele. Mas de repente, se perde tudo. No meio da tristeza, da perda, sabe essa luta que você está vivendo? Que às vezes nós oramos a Deus para Ele enviar alguém para nos dar uma palavra de esperança, para dizer: olha, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Olha, saiba de uma coisa: Deus vai operar um milagre na sua vida.
Porque no meio das tempestades, das lutas, nós esperamos palavras como essa. Mas olha a palavra que Jó recebeu no auge da tempestade, das suas lutas. Sua própria mulher, tomada pelo desespero, diz assim: então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra. É como se alguém chegasse para você, no meio das tuas lutas, e dissesse: e aí, você continua nessa ainda? Você continua nessa de buscar a tua presença de Deus? Para com isso, chega de sofrer, amaldiçoa o teu Deus, desista dos teus sonhos e morra em paz. Você já parou para pensar? Em meio às tribulações, você ainda recebe uma palavra dura. E o que é pior, no capítulo 19, Jó, ele faz um desabafo assim tremendo. Olha o que ele diz: os meus parentes me abandonaram, os meus amigos se esqueceram de mim, os meus hóspedes, as minhas servas, consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho, chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito, os meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, escapei só com pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Eu sei, mas olha o que ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus, e eu o verei com os meus próprios olhos. Sabe o que Jó está dizendo? Eu estou enfrentando lutas, tribulações, perdi meus filhos, perdi todos os meus bens, os amigos me abandonaram, os parentes foram embora, estou sozinho, mas eu sei que em tudo isso o meu Redentor vive e eu não vou desistir, porque eles dizem assim, ó, Jó, ele está com a total convicção dizendo: eu sei que os meus olhos verão a Deus. Sabe o que Jó está dizendo? Talvez todo mundo está dizendo que eu vou morrer, mas eu não irei morrer, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai me abençoar. Você crê? Será que você tem essa convicção? Em meio às tuas lutas, às tuas dificuldades, por mais que o diabo esteja apontando, dizendo para você: olha, não vai dar certo, você vai morrer, desista, pare de lutar. Você tem essa convicção, em meio à cinza, em meio às tristezas, em meio às tempestades, você olhar para o céu, para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, e declarar: eu sei que em meio a essas lutas, Deus, Ele vai pelejar por mim e vai me dar vitória. Convicção, queridos. Convicção. Eu me lembro quando acabava os cultos da igreja, eu morava muito longe, e eu não tinha carro, não tinha dinheiro, já desempregado já há muitos anos, uma luta. Acabava os cultos 9h30, enquanto todo mundo entrava nos seus carros, todo mundo embora. Eu pegava a pista da rodovia Santos Dumont aqui e ia embora, a pé. Chegava em casa por volta de meia-noite, 00h15. Muitas vezes, parece que o próprio diabo falava assim para mim: até quando você vai ficar nessa? Até quando? Até quando você vai caminhar com um Deus que não se importa com as suas lágrimas e com as suas lutas? Até quando? Aí eu me lembro que passou alguns jovens de carro e pararam perto de mim e me jogaram algumas latas de cerveja vazia e me xingaram. Pensa nos palavrões de A a Z. Foi o próprio enviado do inferno. E ali veio um pensamento no meu coração, foi: Senhor, quando eu estava nas trevas servindo o diabo, eu não enfrentava tantas coisas assim. Aí entrou aquele sentimento de Asaf, se comparando com o ímpio,
Parece que o ímpio não tem luta, parece que o ímpio está feliz, parece que o ímpio não tem aperto, parece que o ímpio não sofre, parece que sofrimento só faz parte do povo de Deus. Aí Asaf vai dizer, olha, quase que eu me desviei da casa do Senhor, ao ver a prosperidade do ímpio. E eu indo embora. Até que um dia, o Espírito de Deus diz, filho, passe pela prova, porque vai chegar um dia na sua história, que você vai testemunhar, e meu nome vai ser glorificado na sua vida. Os anos se passaram. Há um tempo desse estou voltando para casa, com a minha família, esposa, filhas, com o meu carro, e o Espírito de Deus me trouxe à memória, do trajeto que eu fazia a pé. Lembra, filho, quantas lágrimas, quantos pontos de interrogações, quantos questionamentos. Você até chegou a dizer que eu não se importava com você. Sem você saber, eu estava trabalhando ao seu favor. Hoje você tem uma história, você tem uma experiência para poder contar. Hoje, por isso que eu tenho essa convicção, queridos, de dizer que a obra que Deus iniciou na minha e na sua vida, Ele é poderoso para concluir. Jó, capítulo 42, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Sabe o que eu aprendo aqui? Jó estava no meio das lutas, tempestades, enfrentando problemas, mesmo assim, ele se levantou para orar pelos seus amigos. E aí a Bíblia vai dizer que Deus prosperou, abençoou, visitou a Jó. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Em meio às lutas, às tribulações, não perca a perspectiva de fazer a obra de Deus. Não perca. Não perca o desejo, o sonho de estar envolvido com um projeto de Deus. Eu me lembro que eu desempregado, eu orava pelos jovens que estavam desempregados. No outro dia os caras já estavam trabalhando. Falei, mas não é possível, Deus. Falei, e eu, Senhor? Falei, calma, fica. Pastor, eu estou... Orava. Aí eu tive uma certa dificuldade quando jovem de arrumar uma namorada. Aí graças a Deus que Deus tirou a visão da minha esposa, ela pá. As pessoas brincavam tanto comigo que meu nome é Antônio, me chamavam de Santo Antônio da igreja evangélica. Jovem que estava desesperado, eu orava, no outro dia já estava noivo, casando, embora, e eu ficando. Eu falei, Deus, não é possível. Parece que minha oração funciona lá e aqui nada. Mas era o trabalhar de Deus, que a obra que Deus tinha na minha vida, Ele foi poderoso. E hoje eu posso dizer, já fazem 20 anos caminhando na estrada com Cristo. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Qual é a área que você, quem sabe, chegou aqui, diz, pastor, eu estou sem força, eu estou desanimado, cheguei aqui hoje assim, me arrastando.